2017 tipifica algumas dezenas de ações de agentes públicos que passam a ser consideradas abuso de autoridade. Os partidos que têm mais representantes ou ligação mais próxima com policiais ficaram divididos. O PSL do presidente Jair Bolsonaro é um deles. Mas, politicamente, tanto partidos que apoiam o governo quanto Centrão e partidos de oposição, como o PT e o PSOL, se declararam a favor do projeto. Vamos ver o que o presidente da Câmara falou. Como o Rodrigo Maia explicou que o projeto, já aprovado no Senado, era melhor que um que estava tramitando na Câmara. É um texto que atinge de forma democrática a todos aqueles que, revestido de encargo público, podem cometer algum crime de abuso de autoridade. Não é uma matéria estranha, que não é uma matéria que veio direto para cá, porque o que nós deveríamos estar votando era o texto da Câmara, mas que, de fato, restrito apenas a juízes e promotores e aparecer alguma revanche de alguém contra outro poder. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que exista uma lei que todos aqueles, inclusive o presidente da Câmara, como colocou o deputado Hildo Rocha, se extrapolar as suas funções públicas, que responda por isso também. O que a gente ouviu de parlamentares, alguns mais reservadamente, foi que o presidente da Casa se comprometeu com os líderes de colocar essa proposta em votação logo que os deputados votassem a reforma da Previdência e a MP da Liberdade Econômica. De acordo com parlamentares, eles têm sido pressionados por prefeitos e governadores que relatam abusos de integrantes do Ministério Público e delegados. Segundo eles, no caso de delegados, alguns têm agido para constranger chefes de executivo, pensando em se candidatar a partir do ano que vem. Aproveitando o quórum alto e a vontade de líderes de quase todos os partidos, a votação foi rápida. Vamos ver pontos desse projeto. O projeto de lei prevê que qualquer agente público das esferas federal, estadual ou municipal da administração direta ou indireta pode ser enquadrado por crime de abuso de autoridade. Na prática, a proposta atingirá integrantes do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo e de tribunais e conselhos de contas. Cerca de 30 condutas são tipificadas como abuso de autoridade e com pena de prisão. Entre elas, decretar prisão de forma expressamente contrária à lei, deixar de dar habeas corpus quando ele for manifestamente cabível, 1 a 4 anos de prisão. Pedir abertura de inquérito sem indícios de crimes, 6 meses a 2 anos de prisão. Submeter preso ao uso de algemas quando não há resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do preso, 6 meses a 2 anos de prisão. O texto diz que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, o chamado crime de hermenêutica, não configura por si só abuso de autoridade. Os parlamentares que criticaram o projeto foram minoria. Eles reconhecem que havia uma preocupação do Legislativo, especialmente, em se blindar de alguma forma. Apresentaram destaques para tentar minimizar o que consideraram problemas no projeto, como o risco de cercear a atividade do Ministério Público e investigações policiais, e tentar incluir penalidades para o juiz que liberasse presos infringindo a lei, mas não conseguiram. Ele pune a autoridade, o juiz, que prender de maneira exagerada, que prender de alguma maneira que ele está infringindo a lei, está passando sobre a lei só para abusar e prender. Por que ele não pune também o juiz que solta? O juiz que solta de maneira ilegal. Essa é a nossa emenda. Vão punir quem prende de maneira ilegal, mas quem solta de maneira ilegal também tem que sofrer a mesma sanção. Por mais que tenha no texto que ele se aplica a todas as autoridades, está muito claro também no texto de que nenhuma das penalidades, por exemplo, se aplica aos parlamentares. Não tem nenhuma, nós não temos poder para infringir essa lei. Ela evidentemente se aplica ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, aos órgãos de controle, à Polícia Federal. Já quem apoiou o projeto argumentou que a preocupação era com o cidadão comum, para que fossem proibidos os abusos de agentes públicos e que nenhuma relação tinha com a eventual defesa e proteção dos parlamentares. O PCdoB vai votar não à retirada de pauta, em primeiro lugar porque essa matéria está tramitando nessa casa
desde o ano de 2017. É uma regra que vale para todas as autoridades brasileiras. Só pode temer essa regra quem comete abuso. Giovana, e depois de tudo que nós vimos aí, qual foi a reação do judiciário? Ninguém gostou, né? Olha, Tramontina, no judiciário e entre representantes do Ministério Público, a repercussão foi negativa. A Associação dos Magistrados Brasileiros disse em nota que a necessária punição a quem atue com abuso de autoridade não pode servir para intimidar ou subtrair a independência do Poder Judiciário. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores avalia que o projeto inibe as investigações. E o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil considera que o texto gera interpretações subjetivas que podem cercear o trabalho dos juízes. As entrevistas que a gente vai mostrar foram gravadas antes do resultado da votação. Isso pode sim atingir casos em curso, casos complexos, operações inclusive que envolvem o combate à corrupção, na medida em que conceitos muito abertos, muito subjetivos, passam a caracterizar abuso de autoridade. Se o juiz der uma decisão e essa decisão estiver errada, ela pode ser revista do ponto de vista recursal. Isso nós fazemos todos os dias, faz parte da atividade jurídica. O que o juiz não pode é ser punido penalmente por decidir de uma maneira que amanhã ou depois venha a ser modificado. Agora, Tramontina, só falta a sanção do presidente para essas regras entrarem em vigor. Tramontina. Obrigado, Giovana.